Perfeito, já são os 5 minutos de tolerância que pedi para vocês aguardarem, então, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, mesmo no domingo. Eu sei que é meio conturbado com os horários de reuniões da igreja e tudo isso, mas foi o único momento que a gente conseguiu assim reunir a equipe que eu precisava que tivesse nessa call, para que a gente pudesse apresentar essas informações para vocês de forma clara e precisa. Então, eu vou dar tipo sequência às apresentações. A gente tem uma equipe voluntária aqui com a gente. Então, para não demorar tanto, vamos logo dar uma adiantada nisso aqui. Eu estou aqui com uma pequena agenda do como vamos fazer. Então, a gente tem as apresentações das pessoas que estão nos ajudando nessa call. E aí, depois que eles terminarem de falar, a gente vai entrar para um sorteio do voucher. Eu vou ter que fazer um adendo com relação a isso, que a o valor do voucher, ele mudou. Na verdade, não o valor do voucher, o valor da prova do TOEFL, que era de $220, subiu para 240, e isso foi a essa semana, e eu não prestei atenção nessa mudança, então eu vou ter que pegar um outro voucher, mas as pessoas que forem sorteadas vão receber essa garantia do voucher, né? E aí, no final disso, a gente vai ter um breakout room com, com perguntas e respostas que vocês venham ter com os apresentadores dessa call, né? Então, a gente tem um representando casais, um representando rapazes solteiros e outro representando moças solteiras. Então, cada um dessas categorias que vocês acharem importante, vocês escolham o breakout room no final. Só um disclaimer rapidinho, tudo que a gente está compartilhando aqui são informações e experiências nossas, não é nada oficial da escola, não é nada representando nenhum departamento ou representando alguma coisa específica, né? A gente está só compartilhando aquilo que a gente acha que é importante para que vocês saibam e que vocês possam conhecer, né, das nossas experiências e o que a gente vai compartilhar possa ajudar na transição de vocês para vir ao campus. Para começar rapidinho, eu sou o Thales, eu sou natural de Rio Branco, no Acre. Eu vim para o campus em 2019 e estou me graduando agora já no Winter de 2024. Estou estudando engenharia mecânica e esse é o meu e-mail e o LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Então, se quiserem fazer uma foto, um screenshot dessa parte, fiquem à vontade, que eu vou passar para o próximo slide. Mas eu vou estar no breakout room também, caso vocês tenham alguma pergunta mais específica. Então, eu vou passar agora para o nosso amigo Lorenzo, e ele vai dar continuidade a alguns pontos da apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Acho que o áudio tá bom, né, Thales? Tá ótimo. Perfeito. Então, para me apresentar rapidinho, eu sei que eu tenho um pouco tempo. Eu sou Lourenço Valfrides, essa foto eu e minha esposa. Eu estou estudando Relações Internacionais, com uma ênfase em Ciências Políticas e Línguas do Mundo, Espanhol e Francês. Meu e-mail está ali embaixo, LinkedIn também e o celular. Eu não sei se eu vou falar tudo que vocês precisam escutar, mas se vocês tiverem algumas outras perguntas, podem me mandar mensagem no WhatsApp, eu respondo todo mundo. E estou sempre aberto para casos difíceis, complicados e etc. Que todo mundo tem fases difíceis na hora da aplicação. Eu trabalho no escritório internacional da faculdade, então toda a informação que eu estou compartilhando, ela é correta, ela é real, não é nada eu acho que é. A única coisa que está desatualizada é o valor do TOEFL, como o Thales falou, atualizou, e eu ainda coloquei o valor antigo, né? Mas o resto é tudo oficial. Pode passar, Thales. Eu dividi esse meu passo a passo aqui em 10 passos, que são os passos que todo mundo precisa saber e entender, e dentro desses passos é aí que acontece tudo. Então, a primeira coisa que tem é a aplicação para a faculdade. A aplicação custa $35. Se você já fez o TOEFL, você não precisa pagar essa aplicação, ela sai de graça, você aplica para a faculdade e entra, né? Na aplicação da faculdade tem um histórico escolar que você precisa fazer essa transferência das suas notas do Brasil, né, em números para o sistema americano, que é A, B, C, D. Isso é tudo em relação com o escritório de admissões. O escritório internacional só lida com a sua parte do visto e a sua parte mais imigratória da questão. Então ali, eu sei que mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre quanto tem que tirar no TOEFL, quanto que é o mínimo, quanto que é o máximo, quanto que eu preciso estudar, né? Mas esse é o segundo passo, você fazer essa prova de proficiência
e depois ter um endorsement do seu bispo e da estaca. Acho que isso talvez pode demorar um tempinho de acordo com o bispo, às vezes a estaca não sabe muito como fazer, mas esses são os 3 passos principais para a aplicação da faculdade. Quando essa aplicação foi feita e você passou, tá tudo certo, você é aceito condicionalmente na faculdade, que é o segundo passo. Então você está na metade do caminho. Pode passar para o próximo, Thales. Então, o terceiro passo é quando você recebe e-mail do escritório internacional para começar a preencher a sua aplicação por I-20. Esse I-20, para as pessoas que não entendem muito o que é um I-20, ele é um certificado, é um documento, um certificado feito pela faculdade, onde o governo ele sabe que você está vindo estudar em uma faculdade americana, então a faculdade cria esse documento para que autentifique a sua vinda para a faculdade. Então, essa aplicação do I-20, ela tem 9 formulários. Aí vai pedir informação do seu passaporte, informação de casa, vai ter a parte financeira, onde você tem que preencher um orçamento. São 9 partes. E a parte mais, digamos assim, crítica é a parte do sponsor, porque a gente sabe que faculdade aqui é caro. Então, a parte mais, assim, demorada muitas vezes, que muitos estudantes pausam aí, é em achar um sponsor, que ali embaixo eu coloquei os detalhes. Esse sponsor ou patrocinador, ele precisa comprovar US$ 17.000, que é o valor por um ano. A faculdade não exige, perdão, meu celular caiu. A faculdade não exige que você comprove os US$ 17.000 tudo junto ao mesmo tempo para você estudar os 4 anos. O formulário que os estudantes preenchem, ele já está dizendo que se o sponsor se ele está de acordo com ser seu sponsor, ele tem que ter esse compromisso com você por 4 anos. Então a faculdade já pensa, então são 17, mas a pessoa vai fazer por 4 anos. E esse US$ 17.000 não sai da conta, não é pago para a faculdade, é um valor que você precisa mostrar numa conta bancária, em qualquer tipo de moeda. Não importa se está em dólares, se está em reais, em pesos, em qualquer tipo de moeda. Seu sponsor não precisa ser brasileiro, pode ser de qualquer lugar do mundo, mas no final tem que ter US$ 17.000. Se você tem família, tem filhos ou já vem casado, além dos US$ 17.000, você tem que comprovar US$ 4.500 por cada dependente. Então, se você e sua esposa, 17, mais 4.500. Isso precisa ser mostrado nesse extrato bancário. Vamos para o próximo. Eu sei que vocês vão ter muita dúvida sobre isso, mas eu só quero terminar essa parte e deixar disponível meu contato. Número 5. Quando você fez tudo isso, enviou a aplicação, a faculdade te aprovou, aí é quando você preenche um questionário que vem do escritório de admissões. Esse questionário tem algumas perguntas sobre quando você vai vir, vai perguntar a sua disponibilidade de vinda para o campus. São pouquíssimas perguntas, acho que não passa de 5. E depois disso, você então recebe o seu track assignment, que é a carta da faculdade de aceitação, que diz bem-vindo a BYU Idaho. O seu track vai ser Winter Spring, Spring Fall, Fall Winter. Eles vão dividir nessas 3 categorias, porque as faculdades dos Estados Unidos, elas geralmente dividem em 2 semestres, mas a BYU Idaho, como tem muita demanda, divide em 3, para que estudantes possam vir em 3 partes do ano. Então eles vão colocar, você vai precisar fazer aulas durante o Winter e o Spring, que é o janeiro até abril e abril até julho, ou você vai entrar no outro semestre, que é o Fall, que é setembro a dezembro. Então, isso também eu posso explicar melhor depois isso, como funciona essa parte. Mas, ao receber essa carta da faculdade, significa que você está aceito, né? Você é aceito oficialmente. Quando você recebe esse track, você precisa aceitar essa carta. Como aceitar o chamado missionário, basicamente? Aceitar que você recebeu a aceitação. É um pouco meio contraditória essa parte. Mas você aceita, depois que você aceita, você cria a sua conta. Quando você cria a sua conta como aluno, aí então você pode pagar os US$ 4.000 do depósito e também se registrar para as aulas, né? Que é o próximo slide, que vem o passo 7, 8 e 9. Então, esse depósito de US$ 4.000 tem que ser pago para a faculdade, mas esse dinheiro é seu. Quando você chega aqui, você pode usar esse dinheiro. A faculdade, ela pede que você pague como antecedência, para que quando você chegue, você não tenha nenhuma emergência e não precise. Basicamente para você ter uma folga ao chegar, porque muitas coisas são caras no começo, mas depois tem um preço mais
assim, consistente, né? Pagou isso, então a faculdade então cria o seu I-20. O escritório internacional cria o I-20, eles terminam de aplicar todas os campos necessários e ativar esse documento no site do governo, e depois o I-20 é mandado no seu e-mail, no e-mail da faculdade já, não o e-mail pessoal, sempre no da faculdade. Vem com uma senha e vem com algumas instruções sobre visto, fala como pagar a taxa SEVIS, que está no próximo slide que eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Pode parecer muita informação, e eu sei que é muita informação para quem está ouvindo isso a primeira vez, mas não se preocupa que aos poucos que você vai entendendo no processo fica mais fácil, tá? Então, ponto 10 é pagar a taxa SEVIS, que é $350. Esse dinheiro vai para o governo, não vai para a faculdade, não vai para mais ninguém além do governo. Quem quer esse dinheiro é o governo, porque todos os estudantes eles são cadastrados cada semestre nesse sistema. E por causa desse sistema é onde o governo pode saber onde é que está o estudante, se ele está no Brasil, se não está, se ele saiu, se ele está fazendo estágio, se ele já se formou, se ele está fazendo um OPT, que é um Optional Practical Training, quando você trabalha já no seu major. Então, o governo sabe tudo sobre você, e é por causa dessa taxa, e porque esses sistemas que eles usam é para todas as universidades dos Estados Unidos. Então, eu sei que é alto, é um valor que não é barato, mas é a última taxa que você precisa pagar, além de ir no consulado e fazer o visto, né? Que você paga a DS 160, que custa $160. E depois disso é só o custo de viajar para a faculdade, né? Os estudantes podem entrar 30 dias antes do início das aulas, né? Por exemplo, para quem vai começar agora no inverno, começa 8 de janeiro. Então você pode entrar nos Estados Unidos 8 de dezembro. Não pode entrar antes de 30 dias, porque a imigração e o pessoal que fica no aeroporto não permite que você entre. O governo te barra se você tenta entrar antes. Se quiser entrar depois, qualquer dia depois, nesse meio de 30 dias, você pode entrar. E depois, quando você chega aqui na faculdade, você faz esse check-in com o escritório internacional. O que eles pedem nesse check-in? Seus documentos, o seu I-20 assinado, o seu visto e o seu carimbo de entrada. Às vezes você não recebe um carimbo, mas não tem problema. Você tem que fazer esse check-in porque você é obrigado a reportar para a universidade que você chegou aqui. E se você não reporta, ou se chega aqui no dia 3, 2, 5, 8, eu vou chegar uma semana depois por causa do meu voo, a faculdade ela estende a sua chegada para o outro semestre. Então é muito crítico que quando você faz essa aplicação e você recebe 20, que faça com tempo, porque muita gente pensa, vai dar tempo, e aí leva tempo para pagar o depósito, leva tempo para achar um sponsor, ou às vezes o sponsor está viajando, não sabe fazer, tem muita demora muitas vezes no processo, mas quanto mais rápido você fizer, mais rápido você recebe o 20, mais rápido você paga a sua taxa service, mais rápido pega o visto, mais rápido viaja, e tem essa folga, porque chegar no dia 2, a faculdade já não permite que você venha, porque o governo, a gente tem que reportar tudo isso para o governo. E se o governo sabe que você chega no dia 2, eles não aceitam o registro. Não aceitando o registro, você chega aqui, só que você tem que voltar, porque o seu 20 não vai ser ativo. Então, é uma dor de cabeça isso, então essas coisas têm que ser feitas com antecedência. O último slide, então, que eu preparei é um resumo dos valores, né? Porque é muito caro. Como todo mundo sabe, não é barato estudar aqui. E a BYU é uma das faculdades que até são uma das mais baratas aqui para se estudar, pela qualidade e também por ser esse, como é que eu posso falar? A gente está rodeado de devocionais, de apóstolos, da igreja, basicamente, sabe? Então, é um valor até bem baixo, porque é muito desse valor que a gente não paga vem dos dízimos e das ofertas. Então, eu coloquei ali um resumo. Aplicação para faculdade de 35, mas se você fez o Pathway, já não paga isso. Depósito internacional de 4.000, mais a taxa SEVIS. Aplicação por visto 160 e a passagem de avião depende de qual companhia você quer pegar, quando você vai, se compra com antecedência e etc. Cada um tem um jeito de achar passagens. Eu só a única coisa que eu não coloquei aqui foi a parte da prova, né, do TOEFL, que agora é 240, como o Thales falou. Mas eu acredito que da minha parte é tudo isso. Foi um resumo super rápido. Eu sei que as pessoas têm muitas perguntas, mas esse é todo o processo. Em que? 10, 15 minutos? Perfeito. Muito obrigado, Lourenço, pelo seu tempo. Sei que você vai estar voltando para o trabalho, então
Se você quiser sair, você já pode ir, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Para quem está chegando, que chegou recente De no nada. call, a gente teve a apresentação do Lorenzo, ele que trabalha no escritório internacional, explicou um pouquinho mais do processo sobre a aplicação e o recebimento do I-20, né, que seria o documento que te legaliza como estudante aqui. E no final a gente vai abrir o breakout room para vocês terem as perguntas de vocês respondidas. Então, se vocês tiverem pergunta, aguenta só mais um pouquinho aí que a gente vai, no final, passar essa parte de perguntas, tá bom? E o Júlio será o próximo a apresentar. Então, Júlio, se você puder vir aqui subir ao palco para a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo legal? Sim, dá para te ouvir muito bem. Opa, muito bom. Então, vocês estão vendo aí, meu nome é Júlio César, sou de São Bernardo do Campo, cidade da Batata, lá em São Paulo. Aí me mudei para cá, para a cidade da Batata, nos Estados Unidos, que é Rexburg. Um pouquinho de mim, eu vim do Pathway, né? Então eu cheguei da missão, comecei a fazer o Pathway e eu estudei online o máximo que eu pude, porque no Pathway é muito mais barato do que estudar aqui, né? Então o valor das aulas eu pagava, acho que era $15 por crédito online, e eu não tinha ainda o meu planejamento todo pronto para poder vir para cá, para os Estados Unidos. Não sabia nem se eu ia conseguir chegar aqui, né? Mas eu pensei, vou fazer online, porque é o que eu tenho no momento. Então foi o que eu fiz. Então, o meu major é Computer Science, mas só que na época que eu estava fazendo o Pathway, era o Applied Technology Major, né? Então eu fiz o Applied Technology Associate, durante esse período que eu estava online, e eu peguei os certificados de programação, de técnico de hardware e de programação web. E aqui no campus eu estou focando o meu bacharelado na área de Machine Learning e Inteligência Artificial. Eu graduo agora em abril de 2024 e vocês estão vendo aí nessa foto, eu já estou empregado, né? Então, saindo da faculdade, eu já tenho um emprego nessa empresa chamada Goldman Sachs, porque eu fiz um estágio lá esse ano e, graças a Deus, eu consegui uma oferta de trabalho para voltar. Ah, transfere aí o slide para mim, passa para o próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência de como eu transferi do programa online para o programa no campus, né? Porque acho que, como muitos de vocês, ah, parece muito difícil vir para cá para o campus, ou às vezes está fora da nossa realidade, mas só que às vezes só por ter a informação nos ajuda muito poder fazer esse sonho acontecer, né? Então, durante o meu período de estudo online, eu percebi que com o Pathway eu poderia manter um GPA de 4.0 ou um GPA de 3.9 para cima, que iria possibilitar que eu ganhasse um scholarship aqui na BYU, né? Que eu tivesse uma bolsa de estudos. Então, para quem não sabe, na BYU, se você tem uma nota de 3.9 para cima, você consegue esse scholarship por ter uma nota boa. E também por ser um estudante internacional, ter uma dificuldade financeira maior do que os nativos aqui, né? Porque eles têm bastante opções de bolsas de estudos, enquanto a gente tem poucas ou pouquíssimas. Então, quando eu percebi isso, eu pensei, pô, então eu vou manter a minha nota muito boa aqui no meu programa online, que é para quando eu transferir eu ter uma chance maior de conseguir essa bolsa de estudos. Então, foi o que eu fiz. Deixei minha nota supimpa, e quando eu apliquei para a BYU, eu já consegui essa bolsa de estudos quando para vir para cá, né? Então, eu acabei não tendo que pagar muita tuition, eu pagava só uns $400 por semestre no primeiro ano, e depois no segundo ano eu consegui 100% de bolsa. Então, eu não pago tuition aqui na BYU. Eu coloquei ali o preço de $6.000 em total, é mais ou menos o que eu tive que gastar mesmo para eu poder vir para cá, né? Então, o Lorenzo ele compartilhou ali os $4.000 que a gente tem que depositar na conta da faculdade. O teste, né? Eu fiz o IELTS, eu não fiz o TOEFL. Ah, as outras taxazinhas, e eu também incluí nesse preço o valor do aluguel, que é o que a gente precisa, né? É o básico ali que a gente precisa para poder chegar aqui e dar início aos nossos estudos. E aqui na faculdade tem como a gente conseguir, né, como solteiro, tem como a gente conseguir acomodação por cerca de 800 a $1.000 por semestre, né? Então, 3 meses e meio ali, a gente consegue apartamentos com preço bem bacana. Então, foi mais ou menos o que eu tive que gastar, né, para poder vir para cá.
Ali na parte do IELTS, eu fiz o IELTS, porque nessa época eu servi missão na Austrália, então aprendi o inglês mais pro lado britânico. Então, para mim, eu tinha uma facilidade maior com o IELTS. Essa parte de sponsor é a parte que, né, pô, pra gente é mais difícil. Como é que a gente vai comprovar a renda? Nesse caso, não é um dinheiro que a gente precisa dar para a faculdade. A gente só precisa mostrar para a faculdade que tem alguém que tem esse dinheiro que poderia nos ajudar caso alguma coisa acontecesse ali no nosso caminho na faculdade, né? Mas não é necessariamente um dinheiro que a gente precisa gastar. Então, nessa parte de sponsor, eu usei minha família, né? Eu falei, todo mundo aí, ó. Peguei um aqui, peguei outro ali, todo mundo que tinha um dinheiro guardado na conta, todo mundo que não tinha dinheiro, que podia pegar dinheiro emprestado com alguém só para poder deixar ali na conta. Juntei todo mundo ali. Então não precisa ter só um sponsor, tu pode ter alguns sponsors, né? Que vai estar tudo junto ali na sua aplicação, e foi isso que eu fiz. Na parte de housing, eu já falei, né? Que tem como conseguir housing bem barato. Ah, para quem é casado, acho que o pessoal vai falar aí depois, tem a opção de conseguir ajuda de casa do governo também, que você paga muito pouco, baseado na sua renda. Para estudante solteiro, a gente não consegue muito essa, porém, por volta de US$ 300 por mês, a gente consegue um apartamento ali na cidade, né, um quarto. Seguro de saúde, né, é parte do requerimento para a gente vir para cá. E muita gente não sabe disso, mas a gente consegue seguro de saúde gratuito aqui, praticamente, do governo, né, com o Obamacare. Graças ao Obama, a gente tem essa oportunidade. Então, é baseado no nosso salário, né? Se você não tiver salário, você não paga. Agora, se você estiver trabalhando para a faculdade, você vai pagar bem pouquinho também e não vai gastar dinheiro com seguro de saúde. Mas, no começo, né, no primeiro semestre, a gente precisa ter aquele da faculdade. Então, tem um gasto ali de uns 200 e poucos, US$ 300, até você transferir para o do governo, assim que chegar aqui. Aí não vai ter mais gasto com isso. Aí tem a parte da entrevista, né, que tem que realmente se preparar muito bem, porque não adianta você ter esse processo todo feito aí com a faculdade, chega na hora da entrevista, você não dá as respostas que eles querem ouvir, ou você não está preparado. Porque pode negar. Se eles negarem seu visto, você vai gastar mais dinheiro, vai perder mais tempo para poder fazer o processo acontecer. Então, a gente precisa ter uma certa preparação para essa entrevista para não dar azar, né? E naquela parte que eu coloquei ali, extra money, é que chegando aqui, né, você gastando aqueles US$ 6.000 ali que você precisa para estar aqui, o restante você consegue estando aqui, né? Você consegue se manter aqui. Obviamente, você não vai ter uma vida assim, uou, super maravilhosa ali, mas você vai ter o suficiente para pagar as suas contas da faculdade, como estudante, de moradia, de comida, né? Porque é o que a gente precisa nessa fase da vida, né? Estudando. Então, tem como a gente trabalhar no campus, tem como a gente doar plasma, tem como a gente participar de promoções de bancos, que a gente consegue ganhar dinheiro por referir outras pessoas, né? Tem como a gente conseguir comida de graça aqui também. Então, tem vários programas de assistência que podem ajudar a gente quando a gente chega aqui e está meio perdido e não tem aquela condição financeira muito alta, né? Mas é um resumão, né, da minha experiência aqui. Eu tô aqui tem 2 anos e já vou graduar e, pô, tô saindo da faculdade com um emprego maravilhoso e tudo deu certo, porque tudo é questão de planejamento. Então a gente está aqui para ajudar vocês com a informação, né, que às vezes está tão espalhada por aí que quando a gente consolida tudo assim, fica mais fácil de vocês entender que realmente é possível estar aqui e fazer acontecer. Então no próximo slide tem o meu LinkedIn, né? Vocês podem escanear esse código QR aí. Ah, tem o meu WhatsApp e o meu e-mail também. Então, ali está a minha profissão, né? Que eu vou começar, vou ser Business Intelligence Analyst para o banco. E eu estou focando a minha carreira mais nessa área de Data Science e Machine Learning. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nessa área de TI também, pode falar comigo. E é isso. Perfeito, Júlio. Muito obrigado pela sua apresentação. A gente vai ter você no final com a QA dentro do Breakout Room específico para você. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e a gente se encontra no finalzinho, tá bom? Uhum. Ok, dando continuidade, a gente tem
a Lauren. Então, Lauren, você suba ao palco, se apresente, fale um pouquinho da sua experiência. Oi, pessoal, meu nome é Lauren, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Então, eu cheguei aqui no campus no fall de 2022, foi em setembro, então tem mais um pouquinho de um ano agora. O meu processo é um pouquinho diferente, eu não fiz o Pathway, eu vim meio que direto, eu fiz um pouco de faculdade, aí eu fui para a missão, e depois da missão eu apliquei para a faculdade, depois de alguns meses trabalhando no Brasil. Então, é possível também vir para cá, mesmo não tendo feito o Pathway, não tendo nenhum crédito com a BYUI online. Então, eu fiz todo o processo que o Lourenço falou, né? O TOEFL e tudo isso, a entrevista no consulado, e um pouco da minha experiência em relação à entrevista e o processo e tudo isso, que acho que, igual o Júlio falou, é algo muito vital, a entrevista, que eu fiquei. Muita gente coloca muita pressão nisso, né? E acho que a gente acaba ficando um pouco receoso, mas se a gente for tranquilo e se preparar, dá tudo certo. E algo que eu sempre falo é que se eles ver, tipo, eles vão ver o nosso I-20, né? Vão ver que a gente fez o TOEFL, tipo, eles vão assumir que a gente fala inglês, né? Então, muitas vezes eles vão querer falar inglês com a gente, comigo foi a mesma coisa. Ele falou, você fala inglês? Eu falei, sim. Então, a entrevista foi em inglês. E é importante falar também que, pelo menos eles perguntaram para mim o que eu queria fazer depois da faculdade. Então, é bom a gente sempre lembrar que a gente quer estudar aqui e voltar para o Brasil, né? A gente não falar, eu quero morar nos Estados Unidos para sempre depois, né? Não vai dar, não tem que lembrar que, tipo, colocar primeiramente nosso foco, né? Vir para cá, estudar e fazer isso que a gente quer realmente aplicar o que a gente aprendeu no Brasil e tudo isso. Então, o meu major é Communications e eu ainda estou decidindo a minha ênfase ainda. Então, sobre trabalho no campus e tudo isso, o Júlio falou um pouquinho sobre isso. Então, a gente, estudante nacional, é muito importante, né? Eu tenho muitos amigos que são estudantes internacionais e tem muitas oportunidades de emprego aqui. Geralmente, a média da hora, acho que é $10 por hora, $10 e um pouquinho por hora. Você pode encontrar empregos no campus que pagam um pouquinho mais. Então, você pode fazer várias coisas. Tipo, muitas pessoas começam assim, eu comecei assim, que a gente fala custodial, que eles sempre estão procurando alguém porque aqui no campus tem muitos prédios, então sempre precisa de limpeza, né? Então, custódia é tipo, você limpa os prédios da faculdade e tudo isso. E tem empregos de escritório, que você pode trabalhar só na faculdade, ou você pode trabalhar relacionado ao seu major, tem muitas coisas que você pode aplicar, né, para o trabalho. E o Júlio falou também um pouco sobre a bolsa. A gente tem a BYUI Grant, que, dependendo muito do seu GPA, eles podem te dar um valor, né? Te ajudar com isso. Então, esse foi o meu processo, né, de aplicação, que foi com TOEFL e tudo isso. Mesmo na minha faculdade no Brasil, a gente pode escolher transferir os créditos para cá, tipo os créditos que a gente fez no Brasil. Eu acabei não transferindo, porque o meu médio foi muito diferente do Brasil, veterinária, então era muito diferente, mas tem como transferir sim, então acaba cortando algumas coisas que talvez quem já fez faculdade no Brasil precisaria fazer aqui. Não é 100% de chance que vai bater exatamente, porque a estrutura do curso tem que ser bem parecida com o curso que tem aqui, mas é possível sim cortar algumas matérias. E eu estou gostando muito daqui. Como eu não fiz nada online, eu vou me graduar em 2026 ainda, falta um pouquinho de tempo. Mas o Lourenço falou no começo, né, que você pode. Existem 3 semestres no ano, mas se você quiser se graduar mais rápido, é porque eles escolhem 2 para você, né? O meu é o Fall e o Winter. Mas se você quiser se graduar mais rápido, você pode fazer os 3. A gente chama de override. Você pode fazer os 3 semestres e eu conheço muita gente que faz assim, se gradua mais rápido, ou você pode fazer os 2 semestres e tirar o seu off-track. O meu off-track foi no Spring, agora, que foi de abril até julho, agosto.
Então, o que muita gente faz, estudante nacional, o que eu fiz, eu não tirei nenhuma aula nesse semestre e eu foquei em só trabalhar e fazer dinheiro para guardar, para pagar para o house, né, pagar para a escola, essas coisas. Porque é possível sim sobreviver com o nosso salário durante quando a gente está tendo aula, mas quando a gente está tendo aula, a gente só pode trabalhar 20 horas por semana. E quando a gente está no off-track, quando a gente não é considerado um estudante de tempo integral, a gente pode trabalhar 40 horas. Então, é por isso que eu consegui fazer juntar mais dinheiro durante esse período de 3 meses. Então, isso é algo que ajuda a conseguir juntar um dinheiro bom, né, pro ano que tá vindo e tudo isso. Então, agora eu voltei a ter aula novamente no fall, eu vou pegar o winter. E sim, eu amo estar aqui. E, igual a Júlia falou, claro que não é uma vida luxuosa e tudo isso, mas tem muitas ferramentas que nos ajudam, como o insurance de graça, né? Tem o food bank, a gente pode pegar comida, tem Plasma, como ele falou. E acho que é muita questão. Acho que quando a gente chega aqui, a gente fica um pouco animado, né? Ver as coisas, porque aqui as coisas um pouco mais. Se a gente não converter, é um pouco mais barato, né? As coisas são mais acessíveis se você está ganhando em dólares. Então, a gente fica um pouco animado e tudo isso quando a gente vê as coisas aqui. Mas sabendo administrar o dinheiro e tudo isso, é possível estudar aqui no campus. E sim, acho que é isso. E tem meu número aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Perfeito, Lauren. Muito obrigado pela sua apresentação. A gente está aqui bem animado de saber que você é uma das pessoas que está entrando, né? Porque os outros estão todos já se formando em breve, como eu, o Júlio. Mas a sua experiência como freshman está sendo bem interessante. Então, para quem tiver perguntas sobre entrar diretamente para a BYU, sem ter feito Pathways, sem ter feito outro curso online, entra no Breakout Room com a Lauren assim que a gente terminar a call. Aí vocês podem ter mais contato e tirarem dúvidas mais específicas, tá bom? O nosso próximo... obrigado, Lauren, mais uma vez. Então, até mais tarde. O nosso próximo apresentador vai ser o Moroni, que ele vai apresentar sobre casais. Então, você que é casado e tem perguntas, tem curiosidades, agora é o seu tempo de ouvir um pouquinho da experiência do Moroni. E, como eu disse também, no finalzinho, a gente vai ter um breakout room específico para casados. E o Moroni é um dos que vai responder perguntas mais específicas sobre a sua situação como casado. Então, Moroni, suba ao palco, apresente-se. Obrigado. Joia. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Moroni, eu vim de Taubaté, lá em São Paulo, interior de São Paulo. Um pouquinho da minha experiência, basicamente é a mesma, é uma somatória de tudo que o pessoal já falou aqui. A única diferença é que eu trouxe mais 3 pessoas, na verdade 4 pessoas comigo. A minha filha mais velha, ela decidiu voltar para o Brasil, né? Ela está no Brasil agora, mas a minha esposa, Mariana e o Pedro, eles estão aqui ainda comigo. Então, a minha jornada começou com o Pathway lá em 2017. A minha estaca, a estaca Guaratinguetá, ela não tinha um programa ainda. Então, eu fui para uma estaca do lado, que era a estaca São José dos Campos, e comecei a participar do programa com eles lá, logo no comecinho do programa. E um ano e pouquinho depois, já no meio de 2018, eu transferi, né, terminei o Pathway, e transferi para começar o bacharelado online. Então, eu comecei nesse mesmo major que eu terminei, que é o Computer Information Technology, que seria mais ou menos a mesma coisa que os sistemas de informação aí do Brasil. E eu, nesse período, né, eu fiquei desempregado, a empresa que eu trabalhava perdeu o contrato e nesse meio tempo a gente decidiu vir continuar o curso aqui. Então, o calendário foi muito justo, assim, para tudo. No meu caso, demorou 3 meses só, né? Foi tudo num susto, vamos dizer assim, mas deu certo, né? Da hora que eu comecei, falar, a gente vai para o campus, e 3 meses depois eu estava aqui já começando o curso. Então, isso aí foi muito rápido. Muita gente assustou, falou, onde você está? Eu falei, estou aqui em Rexburg, agora onde que é isso, né? Mas foi esse processo foi a mesma coisa que o pessoal relatou agora, né? Sempre trabalhando no campus, nos off-tracks, a gente reservava, né, o nosso tempo para poder focar em tentar fazer um pouco mais de dinheiro, trabalhar mais horas durante a semana para poder
aliviar a situação dos próximos semestres, quando tem aula, você tem que trabalhar menos horas, né, e focar também nos seus estudos. Mas é possível, né, com família aqui, com esposa e filhos, dá certo. Eu não vou falar que é fácil, né, mas não é difícil também. No meu caso, eu me formei já, eu terminei o curso logo no começo desse ano e eu trabalho hoje com Data Analytics, né, aqui para a própria faculdade. Então, eu consegui um trabalho full-time, né, para a faculdade, de analista. Então, eu continuo aqui, eu trabalho no departamento que cuida de todos os registros dos estudantes. Então, a gente cuida ali de todas as informações que o estudante ele traz para a faculdade, ou as informações que ele devolve, que a faculdade devolve para ele depois, né, no histórico escolar e tudo, né? Então, é um pouco disso aí. Hoje eu estou fazendo o meu OPT, né, que seria esse Optical Practical Training que a gente fala, que seria como se fosse um período que o governo dá para você trabalhar, né, tempo integral depois de formado. No meu caso, o CIT, né, que é a Computer Information Technology, ele faz parte desse grupo ah, de cursos que o governo chama de STEM, que seria ciência, a tecnologia, a matemática e tem alguma outra coisa que eu esqueci agora. Mas esse grupo de cursos, ele consegue te dar a opção de ficar no país, né, estender esse período de um ano de treinamento, depois de formado, por mais 2 anos. Então, a gente pode ficar aqui por 3 anos. É uma informação interessante para quem está vindo. De repente, se essa é a sua intenção de tentar estender a sua estadia aqui um pouco mais, é selecionar um curso que faz parte desse grupo de majors aí que o governo definiu como STEM. Então, você tem a opção de, depois de formado, né, trabalhar aquele um ano normal, mas também depois estender por mais 2 anos, continuar trabalhando aqui. Aí, depois desse período que acaba, você tem a opção de mudar o seu visto, né, de estudante para um visto de trabalho, né, ou outro tipo de visto qualquer que você se interessar, ou voltar a estudar. No meu caso, ano que vem a ideia é continuar estudando, né? Então, provavelmente eu vou mudar de novo e vou começar a fazer um mestrado, então aí volta tudo de novo, né? Essa rotina de estudo e depois outro OPT logo no final daquele outro, né, diploma. No meu caso, a gente comentou aqui um pouco sobre essa questão, esses benefícios que existem aqui na região, né? Não é em todo lugar que existe no país, mas aqui na região onde a gente está, existem esses benefícios que a gente consegue, no caso da quem vem com família, se inscrever para uma moradia, a gente chama de subsidiado, né? Então o governo ele paga um pouco do seu aluguel mensal, então você paga só uma parte, e isso ajuda muito, né? Se não fosse isso, realmente ia ficar um pouco mais estressante para mim essa situação. Então a gente conseguiu logo no começo, quando a gente chegou aqui, eu apliquei ainda no Brasil, ainda estava lá antes de vir para cá, e demorou 6 meses. Então a gente, né, batalhou ali normal com o aluguel padrão, vamos dizer assim, e depois de 6 meses que a gente estava aqui, a gente foi chamado para esses apartamentos que geralmente são de estudantes. Então a gente pagava um aluguel um pouco reduzido, então isso facilita bastante. Então é aberto para qualquer pessoa, né? Então qualquer pessoa pode aplicar também. E com a questão da bolsa, acho que eu não conheço nenhum estudante internacional aqui hoje que de alguma forma não conseguiu bolsa, né? Então eu acredito que é um auxílio, né? Uma preocupação que a faculdade tem com os estudantes. Então aqui realmente é um lugar muito especial, né? Então eu tive também o privilégio, a bênção de conseguir a bolsa 100% para o curso inteiro, né? No meu caso foi um pouquinho diferente até. No primeiro semestre que eu cheguei aqui, eu consegui a bolsa. Então, aqueles US$ 4.000 que você deposita, eles tiram para poder pagar o seu semestre, eles me devolveram uma parte dele, né? Porque eu consegui uma bolsa parcial no primeiro semestre, e depois os semestres seguintes foi sempre uma bolsa integral. Então, eu nunca, em lugar nenhum do Brasil, eu conseguiria, né, esse nível de educação que a gente tem aqui, o nível de
espiritualidade, né, também segurança que a faculdade, a região, né, não conseguiria isso lá não. Então, tem aqui os meus contatos, né, o meu Gmail e o LinkedIn, vocês podem contato, né, se precisarem tirar alguma dúvida. Como o Lourenço falou lá, ele trabalha no departamento internacional, então ele tem acesso direto a informações ali sobre né, as regras e o que acontece para nós como internacionais. E no meu caso, eu estou voltado um pouco mais sobre o registro dos estudantes. Então, todo mundo que realmente, o pessoal me pergunta sobre como trazer crédito do Brasil para cá. Então, é meu departamento que cuida disso aqui no campus. E é uma coisa que facilita muito. Então, se você tem já créditos, né? Se você começou a faculdade no Brasil, você consegue transferir alguns desses créditos, como a Lauren falou, ela também trabalha lá. Então, a gente consegue usar um pouco desses créditos e, assim, fazer a sua estadia aqui ser mais curta, né? Você consegue se graduar mais rápido. Tem alguns limites, tem algumas regras específicas, mas é possível, sim, né? Então, para fazer essa transferência, existe um processo que a gente tem que mandar esse nosso histórico escolar do Brasil para uma empresa aqui, né? Custa geralmente em torno de 200 a 250 dólares. Eles fazem esse processo e a faculdade recebe e ela já processa isso no seu histórico daqui mesmo, tirando aquelas classes que você já fez, você não precisa fazer de novo. Então, fica mais barato também. Então, é tudo bem pensado, bem trabalhado para poder fazer com que a experiência do estudante aqui ela seja a melhor possível. Então, é um privilégio realmente, né? E olhando para trás, todo o sacrifício, o esforço que a gente fez em deixar a família e tudo, né? É difícil, sim, mas ele é bem gratificante. Você olhar depois e ver todo esse processo, tudo que você aprendeu e viveu aqui, tá bem legal. Acho que era isso. Eu vou estar depois nas salas para a gente poder conversar, se vocês tiverem dúvidas também. Valeu, guys. Perfeito. Perfeito, Moroni. Muito obrigado pelo seu tempo. E a gente fica muito animado de ter você aqui compartilhando essa experiência. Então, o pessoal que é casado, que tem crédito para transferir de outra universidade, como o Moroni disse, assim que a gente terminar o sorteio do voucher, a gente vai estar com os breakout room abertos e vocês podem entrar lá para fazerem perguntas mais específicas, tá bom? Então, dando continuidade aqui, vamos fazer o sorteio, só explicando que esse sorteio é dos nomes de pessoas que enviaram o nome com antecedência, né? Então, quem enviou até ontem e quem está aqui na call, obviamente, né, para poder se manifestar, será sorteado. Uma coisa rapidinha sobre o TOEFL, tem aqui do site da universidade, são algumas notas, não apenas do TOEFL, mas de outros testes de proficiência que vocês podem também fazer. Lembrando que o TOEFL tem validade de 2 anos e custa 240, que aumentou essa semana, acredito, porque até a semana passada não estava assim, mas enfim. Então, essas são as notas mínimas que vocês precisam ter em cada sessão do teste. Então, reading são 17 pontos, no mínimo que você tem que ter. O writing tem que ter 17 pontos, o listening 16, o speaking 16. Então, vamos dizer assim, que você fez 20 no reading e 15 no listening. Infelizmente, você vai ter que fazer o teste de novo, porque o mínimo do listening é 16, não 15. Então, não adianta ter uma nota muito alta em uma sessão e uma nota abaixo do mínimo requisitado em outras sessões. Então, você tem que ter o mínimo para cada uma dessas sessões, tá bom? Então, Só um sim, comentário. Isso daí, diga. baseado na experiência que eu tive com isso, ajudando uma amiga, se tu receber um ponto menos, tem como você pedir para o campus reconsiderar essa nota, né? Aí dependendo de como vai, isso daí eles aceitam ou não, mas aí depende de como você vai lidar com isso daí. Então, tem uma amiga que ela fez o Pathway online, ela tá fazendo classes online, veio transferir para cá, mas só que perdeu um pontinho na parte do writing. E ela falou com eles e tal, é como se fosse uma petition. E eles consideraram porque ela já tinha classes online, então já mostrava que, pô, ela, né, já é uma Uhum. estudante. Mostra que ela consegue, tem um nível necessário, né, para classe. Que às vezes a gente fica muito nervoso nesses testes e, pô, É, com certeza. pouquinho, né? Então, se acontecer com vocês, tentem com o campus, tudo que possível. Se não der, aí você faz de novo. É a vida. É a vida, infelizmente. Vai ter que pagar um outro teste, mas enfim, vai dar certo, né? Então é isso. Aí a gente vai agora à parte do sorteio. Então deixa eu sair dessa tela aqui, mudar isso aqui.
Eu vou mostrar aqui a lista de nomes que a gente tem, né, que foram os nomes que foram enviados. Então, temos aqui uma lista com 35 participantes que disseram que gostariam de participar do sorteio. Deixa eu mover essa lista para cá. E aqui, opções de sorteio, mostrar, clicar, contagem regressiva. Perfeito. Então, aqui está os nomes de todo mundo que se inscreveu, que tem vontade de concorrer a este sorteio. Como vocês podem ver aqui o nome de todo mundo. E vamos fazer o sorteio. Perfeito. Vamos ver quem é o primeiro ou a primeira. Tatiana Costa, de São Paulo. Você está aqui com a gente? Manifeste-se. Tatiana não está com a gente? Passa pro próximo. Vamos para o próximo, né? Sortear sem repetir o resultado. Então, vamos de novo aqui, rodar todo mundo. Sortear agora. Então, veremos quem vai ser a próxima pessoa na lista. William Honorário Dias Torres, de São Paulo. Você está aqui? Opa, coisa boa. Tô aqui sim. Perfeito. Nossa, que legal. Perfeito. Tá bom. Então, segura aí, tá? Que eu vou fazer mais um aqui. Ok. Veremos aqui, sortear agora. Veremos quem é o próximo ou a próxima pessoa. A Cristiane Cel dos Santos de Moraes, Santa Catarina. Você está aqui? Cristiane? Cristiane, não está? Ok, então vamos para a próxima pessoa, né? Cristiane não Ela está. tá sim, é que ela não tá saindo o som dela, mas Oh, ela tá aqui na live. Tá. Eu cadê tô ela? vendo ela tá tentando falar, mas não tá saindo o som. Cadê essa moça? Tá, então se você está aqui, Cristiane, me manda uma mensagem aí. Ela mandou Eu... oi no chat lá. Perfeito, então tá feito. Então a gente tem aqui os nossos dois sorteados, que são a Cristiane e o nosso amigo William. Perfeito, então, gente. Vamos aqui dar continuidade à nossa apresentação. A gente tem agora a parte do Breakout Room. Eu acredito que já está aberto, inclusive. Se vocês quiserem, podem entrar lá. E tá por categoria, né? Tem o Moroni para casais e tem o Júlio para rapazes solteiros, que quiserem fazer alguma pergunta mais específica, e a Lauren para moças solteiras. E os que foram sorteados para o voucher, fiquem aqui comigo que eu vou passar alguns detalhes. Os demais, se quiserem ir para o breakout room, fiquem à vontade. Ou se quiserem sair, tanto faz também. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de todos. Foi muito bom compartilhar essas experiências com vocês. Cristiane, estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Ah, Olá. Que deu bom. nervoso na hora. Deu nervoso, né? Não, mas tranquilo. Então, como eu falei mais cedo, né? O teste do TOEFL ele teve alteração no valor, que quando eu comprei o voucher ele estava para 220 e agora o teste está por 240. Então, Uhum. eu preciso só confirmar duas coisinhas com vocês, né? William e Christiane. Deixa eu só ver aqui se eu Sim. consigo parar de... Eu preciso confirmar com vocês o e-mail de vocês, para garantir que vocês são vocês, entende? Ok. Então, William, você é o primeiro. Qual o e-mail que você se inscreveu? Sim, então é WH Dias com Z Torres, @gmail.com. Isso, é o e-mail correto que eu tenho aqui. Perfeito. E a Cristiane, qual o e-mail que você tem? É o ccelsantos@gmail.com.
Perfeito. Então, confirmado que vocês são vocês. Muito obrigado. Era só para muito ser, tipo, você sabe, né? Só para Nossa, garantir a Sim. segurança. que alegria. Ótimo. Que bom. Aí agora a pergunta que eu tenho para vocês é: quando é o teste do TOEFL de vocês? O meu eu tô planejando fazer dia 11 de dezembro. 11 de dezembro, ok. 11 Olha, de dezembro, tá chegando. na verdade, eu ainda não me inscrevi, né? Porque eu não sei muito bem como entrar Entendi. lá e o procedimento, eu não sei como é. Tranquilo. Eu posso te ajudar com relação a isso também. A Ah, gente vai obrigado. poder. Mas você tem assim uma noção de quando você quer fazer o teste? Eu quero primeiro me preparar e daqui a eu posso fazer em janeiro? Pode. O Mais ou voucher menos. vale por um ano, então tá tranquilo. Perfeito, perfeito. Sim, então tá de boa. Pode ser agora, pode ser até novembro do ano que vem. Deixa eu só anotar aqui as informações dos sorteados, para que eu não perca isso. Então, eu vou ver com a instituição que eu comprei, se tem como pegar um outro mais recente, com o valor atualizado. Mas aí a gente vai mantendo contato. Eu acho que vocês mandaram o telefone de vocês, né, o WhatsApp, na... Deixa eu ver aqui se eu tenho. Não, não tenho WhatsApp, então só o e-mail. Não tem Certo. WhatsApp? Me mandem o WhatsApp de vocês no privado para mim, para eu poder dar uma Oh, agilizada no processo. ok, tá bom. Perfeito. Então a gente vai mantendo contato com relação a essa questão do voucher entre vocês dois. Se Ô, vocês quiserem, diga, Consegue mandar Tá, é pra mensagem? mandar o uma WhatsApp de mensagem no WhatsApp? vocês. Mas eu acho que eu tenho já algumas de vocês, né? Eu acho que eu tô aqui. Mas manda o número do WhatsApp de vocês aqui no chat, para que a gente possa assim, ter um contato mais próximo. Acho que eu contigo eu tava falando hoje à tarde, hoje mais cedo. Isso, sobre o problema da inscrição, É. mas eu não tenho um número salvo, então manda de novo. Ah, tá. Uhum. Perfeito. Então, eu tenho um breakout room aberto, se vocês quiserem entrar lá, falarem com o Moroni, ou a Lauren, ou o Júlio, fiquem à vontade. Se quiserem me perguntar alguma coisa, também estou aqui. Eu vou estar aqui até as 2h15, que é o horário que a gente encerra essa call. Às 2h15 daqui, né? Então, no caso, faltam aí 20 minutos, aproximadamente. Ok, obrigado, Thales, de coração, viu? De nada. Obrigado, Claro. Thales. Fico feliz que tenham sido sorteados. Perfeito. Paulo, Diogo, Lucas, vocês têm alguma pergunta para mim? Paulo, fica à vontade, você foi o primeiro a levantar a mão. Oi, Thales, está me ouvindo? Tranquilo, estou ouvindo perfeito. Eu tenho uma dúvida, não é nem para mim, é para o meu filho. Ele Ok. está com o processo já iniciado, Uhum, mas ele está juntando dinheiro uhum. e eu acho que para janeiro ele não consegue mais ir por conta da entrevista e tal. Eu queria saber quais são os períodos para início, porque tem aqueles sistemas, tem o sistema o track system, né? Eu queria saber Isso. se ele não vai em janeiro, qual seria a próxima janela para ele iniciar na BYU Idaho? Então, ele já tem um track fechado ou não ainda? Tipo, ele já sabe, já tem a carta de admissão ou não? Não, não. Ele fez Tá. um processo de transferência de uma universidade federal, ele já fez o TOEFL, mas ele já está com isso há um ano. E aí ele está postergando porque, assim, ele precisa juntar o dinheiro dos $4.000, eu vou ser o sponsor, mas o dinheiro do tuition eu não tenho como Uhum. ajudá-lo muito. Ajudei um pouco, mas ele ainda está juntando, né? Aham. Então, ele não consegue para janeiro, né? Para iniciar em janeiro, né? Mas qual seria a próxima janela que inicia curso para quem está vindo de fora? Isso que é a minha dúvida. Não, tranquilo. Então, eu espero que você possa estar vendo minha tela. Então, esse aqui é o site da universidade com o True Track System. Nesse site, ele mostra o período de quando começam as classes, né? No caso, se você quiser começar em janeiro, seria para o winter, então seria early January até o meio de abril. Se ele não puder vir, ele vai entrar no spring, que seria o próximo, que é de abril até julho. Então, o track basicamente são três, que é o spring fall, fall winter e o winter spring.
Se ele não pode começar em janeiro, então ele não tem como pegar o Winter Spring, então ele entra como o Spring Fall, que seria o próximo na sequência do calendário. Então, o Spring Fall seria o período que ele pode entrar, e o Spring começa no meio de abril e termina no meio de julho. Tá, entendi. Então eu não sabia disso. O Spring Fall tem o Summer, aquele Summer Break no finalzinho ou não? Isso. O Summer Break vai ficar no meio dos dois. Ah, entendi. Eu não sabia que tinha esse Spring Fall. Isso, tem o Spring Beleza. Fall que quase ninguém pega muito por conta do Summer Break no meio, que são Ah, acho que 5 semanas só, não é muita coisa, que fica sem aula. Se você quiser pegar aula, depende, você tem que ver se o curso que ele está oferecendo vai ter alguma classe online ou não, mas normalmente não tem muitas aulas no Summer Break, é só o Spring Fall ou o Winter Spring. Thales, mais uma pergunta. Sim. O Spring Fall, depois ele consegue mudar esse track dele ou ele vai ter que ficar isso até o final do curso? Então, é recomendável que fique até o final do curso, mas se ele quiser mudar por algum motivo, vai ter que ir no escritório de admissões, pedir ou requerer uma solicitação de troca do track. Acontece deles aprovarem por conta de ah, situações excepcionais. Por exemplo, o meu major é Mechanical Engineering, então eu estudo do Winter Spring, então de janeiro até julho é o período que eu estou tendo aula. Eu escolhi justamente esse período por conta dos estágios, que para o meu major o estágio é mais propício de ter no summer fall. Então, por isso que eu estudo Aham. até o julho, e depois de julho até dezembro, estou fazendo estágio ou trabalhando só no campus mesmo. Mas, como eu disse, se ele quiser trocar, pode trocar, mas ele tem que ir no escritório de admissões, dar uma entrada no requerimento, solicitar, explicar o motivo e tudo isso. Tá, legal. Obrigado. Você já tem o OPT? Já está encaminhado aí? Eu tive uma entrevista, ainda não está assegurado de que vou ter a vaga, mas estamos trabalhando nisso. Tive a entrevista ontem, foi sábado, foi ontem. Ah, legal. Eu fiz BYU Provo, fiz o mestrado em Direito, Legal, em muito bom, um curso ótimo. 2018. Mas eu voltei para o Brasil, estou no Brasil de novo. Entendi. Boa sorte para você. Obrigado aí por esse trabalho aí de vocês. Muito bom. De nada, eu que agradeço por estar aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Lucas, você tem pergunta? Lucas?